Salve, salve, aluno e aluno. Olha quem está aqui na área, tio Aprígio, fazendo aquela perguntinha basiquinha, fofinha. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide e já vou convidar vocês a prestar atenção nessas informações. Abre essa imagem aí, por favor, produção, para que o aluno possa se apropriar. Vida e evolução, a gente vai falar hoje sobre as gimnospermas, tá? São grupos vegetais ou plantas chamadas daquelas que apresentam semente, mas a semente vai estar nua, porque a palavra gimnosperma quer dizer semente nua, é uma palavra de origem grega, que dá origem até à palavra que vocês conhecem muito, ginásio, porque as Olimpíadas, antigamente era feita onde? No ginásio, e os atletas lá na Grécia Antiga ficavam nus. Então, gimnosperma quer dizer sementes nuas, é uma palavra de origem grega. Fica aí essa informação que eu acho que é importantíssima para o teu repertório intelectual. A habilidade que a gente espera construir, edificar com você, Paquito e Paquito. Compreender que as gimnospermas são plantas que se caracterizam pela presença de vasos condutores, sementes nuas, como a gente diz, ó, gimnosperma quer dizer sementes nuas. Fica mais uma vez essa dica. Uma das características mais marcantes desse grupo de plantas é a ausência de proteção da semente, porque não vai ter a presença de fruto. Por isso que são sementes nuas, ou seja, elas não possuem um fruto envolvendo essa estrutura. Dito isso, por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. Já vou convidar vocês justamente a prestar atenção nessa linha evolutiva. Nas últimas aulas a gente já falou que deriva lá das algas verdes, depois veio as briófitas, pteridófitas. Então tudo isso aí vocês já estão basicamente dominando. E qual é o grande salto evolutivo que a gente vai ver a partir desse grupo de vegetais? A gente já sabe que são plantas que são embriófitas, são plantas que são vasculares, mas são plantas que vão apresentar o que, gente? Vão apresentar a semente. Semente essa que a gente já falou que são sementes nuas. Gimnosperma significa isso. E faz toda a diferença saber essa informação. Volta aqui comigo, por favor, produção. E aí eu já convido você a prestar atenção em relação ao nosso próximo slide. Abre essa imagem aí, por favor, produção. Quais seriam os grandes representantes desses grupos? Pinheiro, a araucária, o cedro e as sequoias. Você percebe que são plantas de grande porte. Plantas essas que produzem o quê? Produzem sementes. Mas existe uma discussão que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Elas têm flores? Sim ou não? Fica essa pergunta que não quer calar. Daqui a pouquinho eu vou dar um spoiler. O que é que a ciência hoje moderna diz? Se as gimnospermas têm ou não têm flores? Alguns autores dizem que não. Outros autores e botânicos hoje já dizem que sim. Então, daqui a pouquinho a gente vai discutir isso aí e a gente vai tentar chegar num consenso de caráter dialético, dialógico. Perfeito? Por favor, produção, abre mais uma vez essa imagem para que esse aluno possa saber quais são as espécies pinheiro, araucária, cedro e sequoias. Por favor, produção, volta aqui comigo e já vou pedir para a produção abrir a próxima imagem, que é importante para que a gente possa fortalecer o nosso saber. Então, ó, as angiospermas, plantas com semente. Aí a gente tem o exemplo da gimnosperma, que a gente não vai falar daqui a pouquinho. A gente tem as gimnospermas, que não produz frutos, as sementes são nuas. São informações que a gente já falou, então a gente está apenas ratificando. A gente está rememorando essas informações. As gimnospermas são plantas bem adaptadas a climas frios ou temperados. É só você lembrar, gente, da árvore de Natal. É um bom exemplo das gimnospermas. Hemisfério norte, florestas de pinheiro, a taiga. No hemisfério sul, a mata de araucária. E aqui tem um exemplar, ó, o pinheiro do Pará, que está lá produzindo a pinha, onde tem lá o chamado mega estróbilo, o estróbilo feminino. Volta aqui comigo, por favor, produção. Vamos para o nosso próximo slide, já abrindo essa imagem para que esse aluno possa ter o seu repertório intelectual ampliado a partir dessas informações. E aqui eu não poderia falar sobre essa não deixar de falar sobre essa estrutura, que é o estróbilo feminino e o estróbilo masculino. O estróbilo feminino, gente, também é chamado de mega estróbilo, porque ele é visível, ele é grandão, ele é gigante, no sentido, se a gente comparar com o estróbilo masculino, que é o microestróbilo. É uma estrutura mais discreta, menos visível. A fase que é duradoura nesse organismo, como aconteceu já na parte das pteridófitas, é esporófita, a fase diploide, que é a fase predominante no pinheiro, na fase predominante nas gimnospermas.
Elas fazem parte dos grupos dos fanerógamos. E o que são fanerógamos, Apígio? Lembra que briófitas e pteridófitas, elas eram o quê? Criptógamas. Elas tinham o quê? Os seus gametas não visíveis. As estruturas que produziam os gametas não eram visíveis. As estruturas que produzem os gametas desses organismos aqui, desses grupos vegetais, são visíveis a olho nu. Eu consigo perceber órgãos sexuais visíveis. Aqui está aqui, ó, o estróbilo feminino e o estróbilo masculino, que é a pinha. Surgimento do óvulo que origina a semente. Então vai começar o quê? Ter a produção de semente. Volta aqui comigo, por favor. Produção, para que esse aluno possa se apropriar. Então eu tenho aqui, ó, a estrutura feminina e a estrutura masculina. Essa estrutura aqui, alguns autores dizem que não é uma estrutura que poderia ser chamada de flor, porque ela não tem características atrativas para agentes polinizadores. Ela não teria uma estrutura que teria a característica de produzir uma cor chamativa, um cheiro chamativo. Mas alguns autores hoje declaram que sim, pode ser considerado flor. Uma flor primitiva, sim, porque imagina uma flor que surgiu há quase 300 milhões de anos atrás, uma flor que tem característica que a gente pode dizer que sim, poderia ser classificada como flor. Por quê, gente? A grosso modo, como é que eu posso classificar uma flor? É aquilo que produz grão de pólen, que vai ter lá o gameta masculino, e que tem a capacidade de receber esse grão de pólen, porque lá vai ter o quê? O gameta feminino. Isso aqui se classifica tranquilamente nessas duas estruturas. Aqui está tendo a produção do grão de pólen, e aqui vai ser uma estrutura que vai ter como característica um grande receptáculo para receber esse grão de pólen. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para que esse aluno se aproprie desse próximo saber. E aqui, ó, mais uma vez reforçando, nos estróbilos masculinos são formados grãos de pólen, ó, e no feminino é formado o óvulo, que lá nesse óvulo, lembrando, gente, nos vegetais a gente chama de osfera. O grão de pólen apresenta um envoltório. Abre essa imagem aí, por favor, professor, para que esse aluno possa... E aqui, quando eu estou adiante aqui, ó, do seu lado aqui, quando você que está olhando aí, o seu lado direito, eu tenho aqui, ó, o grão de pólen formado aonde? No estróbilo masculino. E aqui, ó, a estrutura que vai ser justamente capaz de receber esse grão de pólen, esse gameta masculino, é o estróbilo feminino. Isso é através, como é feito esse processo de polinização? Um processo chamado de anemofilia, que é o transportado pelo vento. Então, o processo de anemofilia é justamente o grão de pólen sendo transportado pelo vento. Fica essa informação que é irrelevante. Então, o grão de pólen apresenta um envoltório resistente, abrigando o gameta, né, o gametófito masculino, imaturo, que forma os gametas masculinos. Esses grãos de pólen são transportados até o óvulo pelo vento, pelo quê? Pelo um processo chamado de anemofilia. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide, porque eu acho que essa informação vai fazer toda a diferença, porque ela é relevantíssima. Que é essa informação aqui, ó. Então, esse grão de pólen, ó, ao chegar lá na estrutura feminina, ele vai produzir o que a gente chama de tubo polínico, ou sifonogamas. Então, essas plantas que produzem tubo polínico, o seu grande salto evolutivo é e passam a ser classificadas de sifonogamas. Produz um sifão, uma estrutura chamada de tubo polínico. Por esta razão, volta aqui comigo, esses indivíduos, eles têm um grande domínio territorial. Eles podem dizer que eles são cosmopolitas, no mundo todo você vai encontrar esses organismos. Por quê? Porque eles não vão precisar mais da água. Guarda essa informação. Eles não vão precisar mais da água para se reproduzir. E elas também vão ter uma independência em relação à água, até no processo de transportá-la a ela, porque elas são plantas o quê? Traqueófitas, plantas que são o quê? Vasculares. Guarda essa informação, gente. Faz toda a diferença. Então, novidade evolutiva que permitiram a ocupação definitiva do ambiente. A formação do tubo polínico. Sifonogamas. Faz toda a diferença saber essa informação. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para que a gente ganhe muito, porque é importante a gente ter essas informações. E aqui, ó, o ciclo reprodutivo. Então, eu tenho aqui a árvore adulta, eu tenho aqui, ó, a estrutura que a gente chama de a flor masculina, eu tenho a flor feminina. Lembra-se por que eu estou chamando de flor? Porque eu estou considerando que está produzindo grão de pólen e tem uma estrutura que recebe esse grão de pólen. Então, eu posso dizer que eu estou diante de uma flor. É uma flor não muito atrativa, uma flor que não tem cheiro, uma flor que com certeza
não seria tão legal para dar como um buquê de flores no dia das mães, no dia dos namorados? Isso é fato. Mas eu não posso negar que dentro de uma perspectiva biológica, dentro de uma perspectiva estrutural, eu estou diante sim de uma flor. Então eu tenho aqui a estrutura que a gente chama, que está produzindo aqui o grão de pólen. Abre essa imagem aí, por favor, produção. Então esse grão de pólen chega até a estrutura feminina, que é a osfera, vai ter o processo que a gente chama de fecundação, formou o tubo polínico, que vai chegar até o óvulo, formou-se o encontro do gameto masculino com o gameto feminino, forma-se o zigoto. Esse zigoto vai formar justamente a partir daí essa estrutura que é a semente, que vai ter lá abrigando esse embrião, essa estrutura que está lá protegidazinha para se formar uma nova planta adulta. E no caso aqui, a gente tem um bom exemplo aqui de uma árvore de Natal. Por favor, produção, volta aqui comigo. Já vou pedir para a produção mais uma vez e para a nossa próximo slide, já dizendo que é um slide importantíssimo. Abre essa imagem aí para que esse aluno se aproprie desse você precisa saber. Se você precisa saber, ele é extremamente importante. Por quê? Tem tudo a ver com uma coisa que é notória de todas as plantas. Quando eu penso em planta, eu penso em quê, gente? Quando eu penso em vegetal, eu penso em fotossíntese. E aí vem a pergunta que não quer calar. Todo vegetal faz fotossíntese? E aí? O que você diria caso você fosse interpelado, questionado sobre isso? Volta aqui comigo, por favor, produção. Eu vou pedir para a produção já ir para o nosso próximo slide, porque a gente vai dar justamente um spoiler sobre isso. A gente vai começar a perceber que existem sim plantas que não fazem fotossíntese. Plantas que são parasitas. O quê? Isso mesmo que você ouviu. Plantas que são parasitas. É possível? Sim. É sim. Porque são plantas que elas não conseguem recrutar na natureza, em seu ambiente, a seiva elaborada. Por ela não ter condições de recrutar essa seiva elaborada, elas vão ser parasitas, porque elas vão precisar o quê? Se nutrir, e elas fazem isso a partir de outro organismo. Então, abre essa imagem aí, por favor, produção. E aí eu gostaria também de chamar a atenção de vocês para que ninguém confunda plantas epífitas e plantas parasitas. Quais são as plantas epífitas? Sobrevivem sobre outras plantas, mas não absorvem dela nenhum nutriente. Geralmente, por estarem em cima de uma árvore, conseguem absorver maior quantidade de luz solar. As plantas epífitas, gente, ela está tendo um processo assim, de relação ecológica, ela é como se ela estivesse morando naquela estrutura. Para quê? Naquela árvore. Para que ela tenha condição de captar maior oferta de luz. É uma questão estratégica. É uma questão de ter um ambiente topográfico mais favorável fotossinteticamente. Fotoquimicamente vai ser melhor em um ambiente que tem mais luz. Então a gente tem como exemplo quem, gente? As orquídeas e as bromélias. Já quando eu falo das plantas parasitas, também se encontram em cima de outras plantas, por isso que pode algumas pessoas confundirem, mas retiram destas seus nutrientes, absorvem a seiva, normalmente acabam matando o seu hospedeiro. Essas plantas perdem a capacidade de realizar fotossíntese, porque, gente, ela retira, ela rouba, ela vai roubar, ela vai retirar dessa estrutura que ela está parasitando os nutrientes para serem usados por ela. Então, esse processo de parasitismo não tem nada a ver com esse processo que é promovido pelas plantas epífitas. Perfeito? Fica essa dica aí, essa informação. Então, quem seria como exemplo aqui que eu poderia citar? O cipó chumbo é um bom exemplo de uma planta parasita e que não faz fotossíntese. Volta aqui comigo. Então, a partir de hoje, você já sabe qual é a resposta. Tem planta parasita? Tem. Um bom exemplo, cipó chumbo. E aí fica a dica. Será que existem mais? Tio Apígio não vai dar spoiler. Eu quero que você pesquise. Eu quero que você seja um grande inquietador desse momento. Por quê? Para que você tenha um repertório intelectual que seja extremamente crítico e reflexivo. Por quê? Sair do reino da necessidade para o reino da liberdade. Por favor, produção, vamos para a nossa pequena revisão. Por favor. E aí, a gente entra nessa seara aqui, ó, características gerais das gimnospermas. Lembra que são vegetais chamados quê? De fanerógamos. Formam semente. Lembre-se que fanerógamos por quê? Porque as suas estruturas que produzem os gametas são visíveis. A gente consegue perceber claramente. São que traqueófitas. Produzem vasos, tem vasos condutores. Xilema e floema. Para quem não lembra, só revisando. O floema produz a seiva elaborada, certo? E o xilema produz a seiva bruta.
tá? Não depende da água para a reprodução. Por quê, gente? Qual foi o grande salto evolutivo que a gente também pode destacar desses grupos? A presença do grão de pólen, que produz o tubo polínico, tá? Fica essa informação. E apresentam sementes nuas, sem frutos. Volta aqui comigo, só reforçando o que é que significa a palavra gimnosperma, semente nua. E lembra que foi que eu disse que é uma palavra de origem grega, que dá origem a uma outra palavra super conhecida de vocês, ginásio. Porque os gregos naquela época, quando lá, the long, long time, eles faziam o quê? Eles faziam esportes, faziam as Olimpíadas, despidos, sem roupa. Por isso que o nome de ginásio, nus. Vê como é relevante esse momento. É um momento de aprendizado que faz com que você se torne mais interessante e, com certeza, com um repertório intelectual que vai fazer diferença na tua vida e na vida de quem tu ama. Por favor, produção, abre o próximo slide, já de cara, para a gente justamente se apropriar quais foram as nossas referências bibliográficas que a gente usou. Abre essa imagem. Já vou pedir, por gentileza, produção, e abrir aqui comigo, exatamente, ir para o nosso próximo slide, e eu já quero registrar. E não esqueçam, gente, que todo esse gasto de energia tem um único objetivo. Você é aluna e você é aluno. Então, tio Aprígio já deixa aqui registrado com letras garrafais. E claro, lembrando aqui para vocês que nós não viemos aqui para construir monstros. Para quê, gente? Para construir pontes. Um cheirão enorme, bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.